Então, gente, um outro tópico importante para entender sobre a Grande Guerra, ou no caso a Primeira Guerra Mundial, é como os Estados Unidos tornam-se uma das grandes potências mundiais durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eles vão ter um crescimento econômico muito grande que vai perpetuar, inclusive até os dias atuais, sendo uma das maiores potências econômicas. Claro que eles já tinham uma economia mais ou menos estabilizada, mas a guerra auxilia nisso. Então, quando os países estão em guerra na Europa, eles não conseguem produzir alimentos, nem armas, eles precisam comprar tudo. Então, é nesse momento que os Estados Unidos começam a suprir essas demandas, eles começam a vender a esses países. Eles vão exportar, né, os Estados Unidos vão vender principalmente aos países da Tríplice Entente, ou seja, os países que estavam contra a Alemanha. Então, quem estava contra a Alemanha? A França, a Inglaterra, a Rússia e alguns outros pequenos países ali. Então, a economia norte-americana cresce bastante nesse período. Banqueiros norte-americanos começam a fazer empréstimos aos países da Tríplice Entente. Só que lá em 17, os navios norte-americanos são alvo de alguns submarinos alemães, né? Os alemães estavam querendo brigar com todo mundo. Então, o que acontece? Começa a existir uma grande pressão para os Estados Unidos participar da guerra, vindo da população, da imprensa e tudo mais. E essa pressão só aumentava, né? Por que só aumentava? Tem dois motivos que explicam essa pressão aumentar. A Rússia, a gente vai ver depois, ela vai sair da guerra, a gente vai entender os motivos, tá? Quando ela sai da guerra, ela é um elemento muito importante ali, ela tinha muito exército, ela tinha muita força. Quando ela sai da guerra, ela acaba deixando a Tríplice Entente mais frágil, com chance da Tríplice Entente perder a guerra. Se a Tríplice Entente perde a guerra, como é que os banqueiros norte-americanos iriam cobrar os empréstimos que eles tinham feitos? Né? Você não consegue cobrar de quem perdeu. Então, esse foi um dos motivos que levam os Estados Unidos a participar da guerra. O outro é o fato do bombardeio, né? Então, o bombardeio era uma provocação dos alemães aos norte-americanos, que por fim acabam então participando da guerra, tá? Em 6 de abril de 17, então, os norte-americanos vão declarar guerra aos alemães e aos aliados. Esse é um cartaz, por exemplo, muito conhecido, tá? Que esse que é o Tio Sam, uma figura conhecida nos Estados Unidos. Então, ali tá dizendo, né? Eu quero você nas Forças Armadas. Então, esse cartaz foi utilizado para o recrutamento de soldados, né, para que eles fossem para a guerra. Então, os Estados Unidos se beneficiam, né, da guerra para crescer economicamente. Os Estados Unidos entrando na guerra vai ser bom, né, porque faz com que os aliados já estavam cansados, porque eles já estavam vindo de mais ou menos 3 anos de guerra, então, né, estão cansados por 3 anos de batalha, os Estados Unidos estão descansados e conseguem, então, reverter o quadro ali, bom pensando para os Estados Unidos e para quem ele está apoiando, né? Para quem está do outro lado não foi bom, não. Então, eles conseguem reverter o quadro e começam a ganhar algumas batalhas dos alemães. Então, a gente vai ver a última parte, então, dessa derrota, que vai ser o Tratado de Versalhes. Então, a guerra já encerrou, a Alemanha já assinou a rendição, e as nações vencedoras, então, lideradas por Estados Unidos, Inglaterra e França, vão decidir o que vai ser feito, então, com os países derrotados, tá? Essas decisões, então, nós chamamos de Tratado de Versalhes, pois elas foram decididas, então, no Palácio de Versalhes, que fica na França. Então, as decisões foram, a primeira, que a Alemanha perderia grande parte de seus territórios. Então, se vocês conseguirem ver aqui o mapa, né, ele tá diferente. Aqui a gente não tem mais Rússia, tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui a gente vai ter a formação de Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Áustria. A França vai aumentar um pouco seus territórios, vocês podem ver aqui, ó. Tá? A gente vai ter a formação da Polônia, que não existia, ó, não tem. Aqui a gente vai ter a Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia. Então, a gente vai ter uma mudança nesse mapa europeu. Além disso, tá, algumas coisas que também irão alterar, as minas de carvão do rio Sarre, que fica entre França e Alemanha, vão ser entregues à França por 15 anos, ou seja, elas vão poder, os franceses, utilizar os lucros dessas minas de carvão. A Prússia, então, que era território alemão,
vai ficar separada da Alemanha, vai formar vai ficar conhecido como o corredor polonês, porque a Polônia vai ter acesso ao mar. E daí o corredor polonês coloquei em negrito porque ele vai ser importante para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai perder todas as suas colônias, aonde ela tivesse colônia tinha perdido, e ela vai ficar proibida de fabricar armas e vai perder grande parte do que ela já tinha, tá? E além disso, ela vai ter que pagar uma indenização aos países vencedores de 33 bilhões de dólares. Vamos pensar que estamos falando de 1918. 33 bilhões de dólares já é muito dinheiro hoje. Para aquele período, era muito mais do que vocês possam imaginar. Tá? A gente está falando de economias que não tinham tantos bilhões. Então, foi um grande valor que a Alemanha tinha que pagar a indenização. E por fim, então, né, a gente vai ter ali como é que se encerra essa guerra, né, quais são os saldos, todos negativos, podem ter certeza. 10 milhões de mortos, né, então a gente vai ter entre civis e militares, isso na Europa, na sua grande maioria. 20 milhões de feridos e mutilados, tá, então a gente vai ter várias pessoas que participaram, voltam para casa machucados e tudo mais. Crises econômicas, sociais e políticas por toda a Europa. Então, a gente vai ter miséria, fome, e isso tudo vai influenciar na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter mais uma coisinha, que é a gripe espanhola. Além de todas essas mortes causadas pela guerra, a gente vai ter a gripe espanhola, que, por incrível que pareça, é muito parecido o contágio com o coronavírus que a gente está vivendo. Então, a gripe espanhola vai ter uma morte de mais ou menos 25 milhões de pessoas. Ela tem uma disseminação muito rápida. Então, ela começa mais ou menos no início da guerra, mais ou menos em 1916, 17, a ter contágio. E eles só conseguem controlar o vírus da gripe espanhola em 33. E a população vai estar pobre, fraca de alimento. E isso vai fazer com que facilite o contágio e a morte pelo vírus, tá? Mas, enfim, a guerra termina e a gente depois vai entender como que ela vai afetar a vida das pessoas, tanto na Europa como nos Estados Unidos.